Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. E vamos finalmente à terceira parte sobre nossa introdução às strings. Ficou faltando mostrar para vocês alguns operadores que a gente pode usar com esse tipo de variável. Então eu tirei aqui a diretiva using, porque pelo menos para string eu prefiro especificar qual é o namespace dela. Então a gente pode ter aqui um nome. Vamos colocar Leonardo. E aqui, por exemplo, um sobrenome. E aí teríamos aqui Lourenço. A gente tem esse nome e sobrenome. Suponha que a gente quisesse uma string contendo tudo. Então, nome completo. Como que a gente pode criar essa variável nome completo, né? Então, o operador de concatenação é o operador de soma. Então, se a gente tem nome mais sobrenome, para strings, esse operador significa concatenação. Então, se a gente igualar que nome completo é igual a nome mais sobrenome, a gente tem o nome completo. E aí, vamos imprimir esse nome completo. Então, a gente compila nosso programa, rodamos, e a gente vê que ele imprime corretamente o nome completo. Claro, né? Você viu que aqui eu dei um espaço, né? Porque poderia ser que o sobrenome não tivesse, né? Se a gente está lendo de... Suponha que a gente lesse isso aqui de uma janela de uma interface gráfica, por exemplo, talvez não ia vir com esse espaço, né? E aí como é que a gente faria? Porque se a gente fizer dessa forma, ó, ele vai concatenar do jeito que está escrito. Então, se a gente rodar aqui, não tem espaço entre Leonardo e Lourenço. Então, o que a gente pode fazer? Simplesmente a gente concatena aqui um espaço. Então, se a gente ver, compilar, rodar, e aí agora a gente tem esse espaço aqui. Então, você vê que a gente pode compilar várias coisas de uma só vez aqui, né? Quer dizer, concatenar, né? Desculpe. Então, a gente pode concatenar várias strings aqui e jogar para uma string que armazenará o resultado. E aí a gente tem esse nome completo aqui embaixo. Claro, né, a gente pode também usar aquele operador de atribuição, né, junto com a concatenação, né? Então, se vocês lembram, né, do outro vídeo, a gente estava fazendo uma soma, onde a gente somava um a cada passo, né? Então, o que acontece? Se a gente estivesse usando esse operador aqui, então, por exemplo, mais nome, a gente poderia quebrar isso em várias linhas e ele teria o mesmo resultado. Ou seja, se a gente está usando strings, ele automaticamente detecta que a gente está usando strings. E aí, aqui, em vez de ser um operador de soma, esse aqui, na verdade, é um operador de concatenação. Então, vamos novamente compilar nosso programa, rodar. E aí a gente tem o mesmo efeito. Só que aqui a gente fez por partes, né? Primeiro a gente concatenou um nome, depois um espaço e depois um sobrenome. Aí você fala, ah, mas a variável estava vazia, né? Como é que essa concatenação funcionou? Ué, ela estava vazia. Então é a mesma coisa que eu tivesse uma string vazia aqui. Então, se eu tenho uma string vazia mais alguma coisa, então vai fazer a concatenação dos dois. Por mais que esse aqui esteja vazio, significa que ele só não vai contribuir nada na concatenação. Então vai vir tudo daqui praticamente. Então é isso, pessoal, de concatenação que a gente tem, né? O operador de atribuição a gente já viu, né, no outro vídeo. Eu vou mostrar para vocês agora, utilizando agora também o if que a gente aprendeu. E vamos imprimir aqui. Simplesmente verdadeiro. Ou, por exemplo, falso. Mas o que será verdadeiro ou falso? Então a gente pode ver, por exemplo, se essas duas strings forem iguais. Então, se nome for igual a sobrenome, vamos ver se isso funciona. Então, a gente recompila o nosso código e rodamos. Então, falso.
Claro, né? Nome é diferente de sobrenome. O que acontece aqui se em vez de Lourenço tivesse também Leonardo? Então, testando novamente o programa, a gente vê que ele imprime verdadeiro. Por que isso funciona? Porque esse operador aqui ele tem uma versão sobrecarregada para strings. Então, assim, a gente vai ver sobre sobrecarregamento mais para frente, mas a gente vê que a gente pode usar o mesmo operador com tipos diferentes em vários lugares, né? Então, se você, por exemplo, usava C, um operador ele tem um certo significado, né? Era difícil você ter um operador que ele funcionasse diferente de acordo com o tipo, né? A única exceção era em relação a ponteiros, mas isso a gente vai chegar mais... A gente vai comentar sobre isso mais pra frente, né? Então, no C++ a gente tem esse tipo de coisa. A gente pode sobrecarregar operadores. Por exemplo, funções. A gente pode ter funções com entradas diferentes, só com o mesmo nome. Então, isso tudo a gente vai ver mais pra frente, né? Então, só para vocês saberem que isso aqui é justamente por causa desse tipo de coisa, né? A gente tem sobrecarga de operadores e eles sobrecarregaram o operador de igualdade para verificar strings. Existe outra forma de a gente fazer essa verificação, que é usando a função compare. Então, onde a gente pode usar a função compare, que ela recebe ou uma string, ou então um literal aqui também, né? Se a gente escrevesse alguma coisa, ele também iria comparar, né? Só qual é o problema dessa compare? Se a gente rodar aqui, a gente vai ver que vai sair falso. A gente rodar, a gente vê que saiu falso. Por que saiu falso? Porque essa compare, se você já estudou a linguagem C antes, você deve ter visto a função chamada strcmp. A gente vai ver também mais para frente, né? E o que acontece? Essa função ela recebe duas strings e ela retorna um valor de igualdade, só que ela retorna 0 quando as duas funções são iguais. E valor diferente de 0 quando elas são diferentes. Por que tem esse comportamento? Porque de acordo com a diferença entre os caracteres diferentes aqui, ele vai dar um valor aqui. Então, por exemplo, se a gente está comparando, vamos supor nesse caso aqui, né? Voltando aqui para a string, né? Então, como a gente está comparando nome com sobrenome, ele vai verificar se a primeira letra que tem nome for menor da que tem sobrenome, ele vai retornar um valor negativo. E se for maior, ele retorna positivo. Então, vamos ver isso na prática. Então, eu vou dar um cout aqui. Vou colocar compare e vou mandar soltar o valor desse compare. Só para a gente ver o que está acontecendo, né? Então, ele vai comparar, vai retornar o valor para a gente ver o que acontece. Então, compilamos, rodamos nosso programa e a gente vê que o compare retorna 0, como eu falei para vocês. Então, assim, por que ele entra no false? Porque tanto em C quanto em C++, o único valor falso realmente aqui é 0. Ou falso, né? No caso de C++, a gente tem o falso, né? Mas em C, o falso ele significa 0, né? 0 é o único valor falso na linguagem. Então, se a gente... O que a gente pode fazer aqui é o seguinte. A gente vai fazer essa comparação e se o valor dela for 0, significa que são iguais, né? Então, só para a gente confirmar isso, rodamos e realmente, quando elas são iguais, o compare retorna 0 e aqui, verdadeiro. Agora vamos introduzir uma diferença aqui. Então suponha que aqui em vez de Leonardo eu colocasse Leonardo. Ou seja, a próxima letra do alfabeto, né? L, M. Então para a gente ver a diferença que vai dar nessa saída. Então você vê aqui, menos 1. Ou seja, a letra que tem na variável que a gente está usando base, ou seja, nome é a nossa variável base. A gente está chamando compare a partir dela, né? Então, a letra que a gente tem na variável base ela é menor do que a letra que a gente está comparando. Então, por isso que ela retorna menos 1. O que acontece, por exemplo, se eu colocar N? Então, a gente recompila, roda.
a gente vê que ela retorna menos 2. Então, como eu falei para vocês, ele retorna a diferença entre os dois caracteres. Ou seja, a partir desse caractere, se eu retornar 1 e 2, eu chego no caractere original, entendeu? Então a mesma coisa é para cima. Então se eu colocar, por exemplo, Keonar, o resultado dessa operação vai ser 1. Então a diferença é 1, ou seja, a variável que eu estou comparando, aliás, a variável base, se eu somar 1 nela, eu consigo chegar na diferença, no caractere que dá a diferença, né? A mesma coisa se a gente trocasse, por exemplo, essa letra aqui por F. Ou seja, a gente está trocando de E para F, ou seja, F é maior do que E. Então a gente espera que esse resultado de compare dê um valor negativo, né? Porque nome ele é pela sequência alfabética dele, ele tem um valor menor, né? Se a gente fosse ordenar isso alfabeticamente, essa palavra viria antes dessa, né? Então, só para a gente testar, você vê que ele retorna um valor negativo. Então, é só para vocês entenderem como funciona isso aqui. A gente pode também comparar a diferença. Então, existe o comparador de diferença, né? No caso aqui, ele também serve como diferença aqui, né? Porque se a gente está comparando igualdade e não deu igual, quer dizer que é diferente. Então, mas a outra forma que a gente tem de fazer isso é justamente negando aquele primeiro comparador, né? Então, se a gente fizesse assim, seria igualdade. Agora, se a gente faz assim, a gente está verificando a diferença. Então, nesse caso, ele tem que dar verdadeiro, né? Porque eu troquei aqui para F. E a gente executa o programa e realmente são diferentes. Se eu colocasse Leonardo normalmente, ele vai dar falso. Então, falso. Então, a gente já viu o operador de igualdade, de igualdade, concatenação, comparação entre dois, a função de comparação, né? E a gente pode ver também sobre menor. Então, novamente, se a gente está vendo menor, vai dar falso, porque as duas são iguais, né? Uma não é menor do que a outra. Então, se a gente executar aqui, falso. E se eu trocar aqui de novo para F, vai dar verdadeiro, porque nome, ele, se a gente seguir a ordem alfabética, ela vem antes da variável que tem o F, né? Então, verdadeiro. Aqui também, menor ou igual, também funciona. A gente pode verificar se é maior. Então, vamos testar com maior. Falso. É justamente o que a gente esperava. Afinal, essa aqui, como eu falei, ela vem antes dessa outra variável, então ela não pode ser maior do que ela. Então está dando um resultado correto que a gente realmente esperava. E também menor ou igual. Então a gente tem todos esses operadores para a gente usar. São bem simples, né? Acho que não dá para ter muita dúvida sobre isso. Então é isso, pessoal. Acho que esses 3 vídeos foram suficientes para a gente ter uma noção de como utilizar uma string, né? Como passar valor para elas, como manipular, como fazer concatenações diversas, comparações. Então, acho que tudo que é necessário para a gente começar a efetivamente usar elas em outros programas, a gente já viu hoje. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like. Se você não conhecia o canal, aproveite para se inscrever. E até a próxima!